Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. O primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto também, tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus. Caralho. Funcionava assim. A gente pegava um ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, amigo No oculto ônibus? no Rio. No No ônibus, ônibus. caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara, Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, Uhum. É um ficava ar-condicionado um gostosinho. bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Uhum. Aqui não é o meu lugar. Não, Então, isso aí não. eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também o cara que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, meu... Daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das No mesmo mesmas lugar. coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais Você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não Você acha ter que a Você capacidade? acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava,
Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho Você nenhuma sair dúvida. de lá. Não tenho nenhuma. Só Concordo. que da onde vai vir concordo. esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse Aham. estímulo, entendeu? Aham. O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, Uhum. eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Uhum. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado ou domingo, ou sabe, tipo... Mas, Kaique, eu Ele só também consegue- era mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvida se todos têm a capacidade de questionar, porque Então, se questionar é muito mais difícil do que afirmar. É muito mais difícil que responder. Porque, Não, cara, eu eu- acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa ver... assim, ó, o Google Mas tem... era o meu caso. Eu também eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato, era o seguinte: eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. Claro que é Muito difícil. difícil, Porque é mais fácil seguir a boiada. É, mas você boiar. Óbvio. Agora, quando alguém te questiona e te faz pensar, isso é importante. Porque a gente parte da premissa que todas as respostas estão no Google. Se tudo está no Google, o que não está lá? A pergunta. E pensar na pergunta e refletir é muito difícil. Sim. Então, essa pessoa, ela não tem a capacidade... Talvez não tenha, sei lá, não seja tão simples ela refletir, ela se perguntar, mas se alguém fizer ela refletir, por exemplo, assistindo um podcast, um conteúdo seu, talvez ela consiga sair Concordo 100%. E essa é a razão porque eu gasto 1h30 em média por dia há 12 anos. Eu fiz a conta. Fiz a conta, cara. Você consegue tentar pegar 2 isqueiros aqui pra mim, cara? Aliás, deixa eu pedir pro John. John, você consegue... É mais fácil. Você consegue pedir lá 2 isqueiros, encontrar 2 isqueiros Vai na nossa área e um que você vai copo achar. de água? Eu quero fazer um experimento aqui sobre isso. Eu vi. Você viu isso daí? E o maço de cigarro. Marlboro. Ah, Olha que interessante. Ó, em 12 anos, olha a conta. Ó, eu gastei 1h30 por dia, vezes 365 dias, Nossa, eu nem gosto de pensar nisso. dividido eu por peguei muito 60, pesado. dá 547 horas, dividido por 24, dá 22 dias, 22,8 dias por ano, vezes 12 anos. Eu gastei 273 dias, dividido por 30, eu gastei 9 meses inteiros, 24 horas, produzindo conteúdo gratuito na internet. Grande parte do meu conteúdo é estimulando as pessoas a pensarem, estimulando as pessoas a questionarem. Porque eu acho que tudo começa no questionamento. qual que é a sua conclusão de 9 meses de conteúdo? Qual que foi a sua maior descoberta nisso tudo? Minha maior descoberta é que realmente as pessoas podem ser influenciadas por um comportamento, por uma nova referência e tomarem decisões e mudarem suas vidas. Eu tenho muitas histórias. Isso é E legal. não é a maioria, é sempre a minoria. É a minoria que é bem sucedido no futebol, é a minoria que é bem sucedido como advogado, como empresário. Mas eu sempre pensei assim, sabe? Eu sempre pensei assim, se uma pessoa só mudasse de vida, eu já estaria satisfeito. Vamos fazer um teste aqui ao vivo? Vamos. Vamos? Olha só. Meu Deus. Dá pra ver isso aqui? Talvez esse seja Não. o último episódio. Talvez seja o último episódio. Dá pra ver, né? A brigada tá aqui. Ó, Tá aqui? Olha só. São 2 isqueiros, né? Ok. Sim. Ó. Isso aqui é uma pessoa, Tá. certo? Isso aqui é uma pessoa. Tá Ok. bom. São 2 pessoas, certo? Certo. Agora olha só. Ok. Você já tá Joguei- devendo um isqueiro pra Joguei alguém. na água, certo? Certo. Uhum. essa água, o que significa água? São as adversidades da vida, né? Água são as adversidades da vida. Não liga, certo? Certo. Uhum. Olha agora. Entendeu? Que isso, Olha cara. o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra que sofreu, que veio de baixo, que teve adversidades na vida.
Então é isso que a gente deve fazer um com o outro. É isso que o Flávio tá fazendo 9 meses, é isso que a gente faz aqui todos os dias. Real. Porque uma pessoa, ela às vezes não é capaz de ela sair sozinha desse lugar que ela se enfiou. Exatamente. Mas quando outra pessoa se dedica a transformar a vida do outro, Empresta o seu brilho para ela. Cara, essa transformação pode acontecer. transfere. Eu tive o privilégio de você conseguir fazer isso pessoalmente comigo.